Fala pessoal, então aqui o segundo vídeo aqui só para a gente fechar a ideia, tá? E para em seguida eu explicar qual é a atividade dessa semana. Então bem, só para a gente completar a ideia aqui, a última ideia que eu estava falando para vocês, que é a questão da liberdade, né? Então a liberdade, tá? Ela carrega consigo a responsabilidade, tá certo? Liberdade sem responsabilidade, tá certo? É uma estupidez tremenda, porque cada ato que você executa na sua vida, esse ato ele faz com que você seja responsável por ele, tá certo? E a conexão da liberdade com a responsabilidade, ela vem através da razão, tá certo? Ela vem através da razão. E naquela última parte que nós lemos, né? Aquela questão de que o benefício pode se tornar uma mazela, é no sentido de você usar a sua liberdade de maneira completamente errada ao ponto dessa liberdade acabar te aprisionando, tá certo? É por isso que a liberdade ela tem que ser utilizada na busca da verdade, tá certo? Na busca da verdade, que somente buscando a verdade é que você se tornará, que você chegará, digamos assim, no ápice da plenitude humana, tá certo? É por isso que nós temos que Cristo reinar sobre a nossa vontade, sobre a nossa liberdade. Tá? É a única maneira de nós chegarmos aí à plenitude da vida humana. Tá certo? Embora isso pareça até um pouco contraditório, porque você assume que tem um princípio superior que está sobre nós, mas de fato é isso. Tá certo? Se você, a única maneira de você evoluir, ascender, é usar a sua liberdade em busca da verdade. Tá certo? Em busca da verdade. Tudo bem? E verdade seria todo conhecimento que te leva para o alto. Tá? Te leva para o alto. Te faz enxergar a realidade verdadeiramente como ela é. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Tá? Agora, outra coisa, toda vez que, que, que eu falo em liberdade, eu lembro de um autor, tá? Chamado Viktor Frankl. Esse cara ele é um psiquiatra austríaco, tá? Que ele do século XX, tá? Que ele foi aprisionado no campo em um dos campos de concentração de Auschwitz e foi uma coisa, ele acabou realizando um estudo, tá certo? Tá? Ele estava lá aprisionado e ele, como um psiquiatra, tá? Com uma visão mais apurada, tá? Uma capacidade de analisar o comportamento humano, ele acabou, tá? Realizando, digamos assim, um estudo sobre as pessoas que estavam ali, né? No campo de concentração, submetida às piores condições que você pode imaginar. Tá? As piores condições que você pode imaginar. A privação de sono, de comida, maus tratos, tá certo? Vendo lá horrores, tá? Verdadeiras atos extremamente cruéis, tá? Desrespeitosos com a vida humana, tá? E ele analisou como era que essas pessoas se comportavam, tá? E, e ele chegou a duas conclusões, tá? Então ele chegou ali a dois extremos. Ele viu que tinha pessoas que se comportavam da pior maneira que você pode imaginar, tá? Se comportavam até muito pior do que os animais, tá? Quando eram submetidas a todas essas privações, tá? Se prendiam ali num certo egoísmo, num certo desespero, numa completa falta de desesperança, tá? Tinha alguns sujeitos ali, tá? Que das pessoas que estavam ali no campo de concentração, tá? Que eram escolhidas justamente para vigiar outras pessoas, tá? Então, essas pessoas que já eram maltratadas, tá? Que apanhavam, que viam lá atos de extrema crueldade, tá? E que, de certa maneira,
ficavam tristes com aquilo, ficavam arrasadas com aquilo. Quando elas eram escolhidas para assumirem lá um cargo de vigia dos outros, ele, se eu não me engano chamava de carpo, se eu não me engano é isso, tá? Que eram justamente as pessoas que tomavam conta das outras, que maltratavam as outras, que obrigavam as outras a trabalhar, elas faziam a mesma coisa, tá? Faziam a mesma coisa. Então o ser humano que antes era maltratado, tá? Passava horrores ali quando ele assumia uma posição um pouco melhor, digamos assim, um pouco superior, tá? Ele fazia a mesma coisa com os seus colegas. Só que ele também viu que tinha umas pessoas ali que se comportavam de uma maneira completamente como verdadeiros santos, tá? Verdadeiros santos, pessoas que, tá, que já estavam completamente esqueléticas, magras, tá, desnutridas, mas que na hora de receberem ali a sopa com pão, tá, eles pegavam a sopa e davam para um colega, tá, davam para um amigo. Tá? Ele viu pessoas também que quando estavam caminhando ali para a câmara de gás, tá, era uma das maneiras de eles matarem muitas pessoas, eles confinavam essas pessoas numa sala fechada e injetavam um gás tóxico que envenenava todo mundo. Então, enquanto muitas pessoas ficavam ali desesperadas, lutando, se esperneando, se estribuchando, para não entrar nessa câmara de gás, tá? Tinha outras pessoas que caminhavam assim de maneira séria, tá? Com a oração, orando, tá? Com uma oração na boca, tá? Em um momento ali, tá? Meio que de transcendência, tá? Como um verdadeiro, tá? De uma maneira resignada ali, aceitando todo aquele sofrimento e dando um sentido para aquele sofrimento, tá? Tem até uma das e assim, ele até escreveu um livro, tá? O livro dele é em busca de sentido, tá? Parece até um título de livro de autoajuda, mas não é, tá? É justamente esse relato que ele fez, que é o relato dele no período que ele ficou no campo de concentração. Tá? E eu vou colocar o nome dele aqui para que vocês pesquisem depois. Tá? E tem até sim. E qual foi a conclusão que ele tirou? A conclusão que ele tirou é que o ser humano, tá? Por mais, digamos assim, atado que ele esteja, por mais restrito que seja as circunstâncias, o ambiente, tá? Por mais opressor que todo o ambiente seja, o ser humano ele ainda tem a opção, tá? Ainda tem a opção de ser livre. Tá? Isso seria uma liberdade espiritual, tá? Uma liberdade assim da alma. Por mais que tudo aquilo lhe oprimisse, externamente, internamente, ele era um ser livre. Tá certo? E tem até outra história também que passou durante a Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração, um sujeito chamado Maximiliano Kolbe, tá? Que era um frei franciscano, tá? Que se tornou santo. Tá? E uma coisa engraçada é que Maximiliano Kolbe, tá? Ele estava lá, certo dia, tá? Recebendo todos aqueles maus tratos, então aquele horror que tem nos campos de concentração, em que você se você olhasse torto para um soldado, um dos caras que tomavam conta dos prisioneiros, você poderia morrer. Tá? A vida humana naquelas condições ali valia nada. Nada. E em certo episódio, né, eles fizeram lá uma fila dos prisioneiros e eles escolhiam ali alguns para morrer. Por quê? Porque já eram prisioneiros que estavam fracos, não tinham mais serventia nenhuma para aquilo ali. Então ele escolheu lá 10 prisioneiros e teve um desses que caiu aos prantos assim, chorando porque ele tinha uma esposa, tinha filhos e ainda tinha esperança de rever, reencontrar a família. E Maximiliano Kolbe, tá? Ele
Vendo aquela situação, ele levantou a mão e pediu, falou com um soldado para que ele pudesse trocar de lugar com o cara que ia morrer. E o soldado, né, olhou para ele com uma cara bem sarcástica. Isso tem um filme, tá? Tem um filme com esse. Fizeram um filme da vida desse cara. Olhou para o Maximiliano e disse: tá, tudo bem. Então assuma aí o lugar dele. Tá? E eles levaram esses presos, eles foram levados para um buraco. E lá nesse buraco, onde tinha, sei lá, 10, 15 pessoas, 20, tá? Eles eram largados ali para morrer. Então não recebiam nem água, nem comida. Então eles ficavam ali. E eles defecavam lá e ficava um cheiro horrível. As pessoas mais fracas rapidamente morriam ali, ficavam ali apodrecendo e os outros ali naquela convivência. E uma coisa interessante é que todos os dias, tá? Todos os dias, os soldados eles iam lá nesses buracos ver como era que estava a situação. E incrivelmente, lá no buraco onde estava o Maximiliano Kolbe, tá? Os soldados iam lá, tá? Os guardas iam lá e viam aquela situação e percebiam que estava uma harmonia incrível, algo assim que chegava a ser sobrenatural, tá? Sobrenatural, era uma paz assim inimaginável, tá? Em todos os outros buracos onde tinham os prisioneiros era um desespero, tá? Um lamento, enfim, toda uma histeria, que era uma coisa terrível. Só que no buraco lá, onde estava Maximiliano Kolbe, era uma paz tranquila, tranquila, tranquila. Tá? Porque aquele sujeito, o Maximiliano, ele era um sujeito livre. Tá? Ele se apresentou ali de maneira resignada àquele sacrifício. Tá? Completamente desprendido desse mundo. Tá? Completamente desprendido desse mundo. E ele, dentro daquele buraco com os outros presos, ele conseguia transmitir aquilo para os outros. Essa liberdade que ele tinha. Tá? Então, assim, é uma coisa impressionante. Tá? Se vocês quiserem assistir esse filme, tá? A Vida de Maximiliano Kolbe. Depois vocês procuram aí na internet. Tá bom? Então, a atividade dessa semana vocês vão responder só 2 perguntas, tá? As 2 perguntas elas estão lá no final do PDF. Tá? É uma pergunta onde eu pergunto por que, tá? Que perante a todos os seres vivos da Terra, o ser humano ele assume ali um grau superior. Tá? Então você vai responder com base em toda a discussão que nós fizemos aqui. E a segunda questão, tá? É uma questão que eu apresento lá um trecho do texto de Pico della Mirandola, tá? O discurso sobre a liberdade humana, e você vai escrever ali o que você entendeu sobre aquilo com base em tudo que nós discutimos, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Então aguardem aí os informes. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? E é isso. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.